Olá, eu sou a doutora Laura Machado, sou especialista clínica na 3M Oral Care, sou graduada em odontologia e pós-graduanda em ortodontia. Esta é uma semana especial de conteúdos 3M em parceria com a Dental Speed. Hoje nós vamos conversar sobre estética e eficiência nos tratamentos ortodônticos. Abordaremos as novas tecnologias dos bractes cerâmicos, quais as características que definem as melhores indicações e os protocolos de colagem. Vamos ao conteúdo? Nós vamos conversar sobre as novas tecnologias nos bractes cerâmicos, as características que definem a melhor indicação e o protocolo de uso e técnicas de colagem. Os primeiros bractes estéticos foram produzidos lá na década de 70. Eles eram produzidos em policarbonato. E os ortodontistas, com o tempo de uso, começaram a relatar a percepção de que eles alteravam a cor, alteravam a estrutura, tinham mais atrito. Então, na década de 80, as empresas passaram a produzir os bractes cerâmicos também. Então, hoje a gente tem os bractes monocristalinos e os policristalinos. Um bracte monocristalino é produzido com óxido de alumínio e a sinterização da alúmina monocristalina é de 2.100 graus Celsius. Um bracte de cerâmica policristalina também é produzido de óxido de alumínio e o processo de sinterização da alúmina policristalina é 1.800 graus Celsius. Isso a gente consegue observar aqui no aspecto do bracte mesmo, né? Então a gente vê a imagem de um bracte de cerâmica monocristalina, que a gente costuma chamar de bracte de safira, que tem esse aspecto mais transparente, mais vítreo. E o bracte de cerâmica policristalina tem um aspecto um pouco mais leitoso. Então, o que a gente tinha no mercado eram os bractes estéticos de policarbonato, os de safira e os de cerâmica policristalina. Mas os ortodontistas ainda costumavam relatar que tinham certa insatisfação com relação à fratura, principalmente das aletas, com relação ao atrito. Então, a 3M investiu em novas tecnologias, em pesquisa, modificou alguns materiais e produziu os bractes estéticos de cerâmica policristalina microparticulada ou de grãos finos. Então, aqui a gente consegue perceber nessa imagem o tamanho da partícula da cerâmica de um bracte convencional e o tamanho da cerâmica que é produzido o Clarity Advanced, que é o nosso bracte estético convencional, e o Clarity Ultra SL, que é o nosso bracte autoligado. Então, a gente vê a redução da partícula cerâmica. E essa partícula menor proporcionou mais resistência tanto à fratura quanto à pigmentação desses bractes. E também pôde deixar o desenho diferente, o design do bracte. Então, ele tem um perfil menor, tem ganchos arredondados, e ele é produzido através da injeção num molde. Então, isso torna uma precisão maior para esse bracte. Como a gente pode ver aqui, a gente tem o Clarity Advanced, então, que é o convencional estético da 3M, produzido com essa exclusiva cerâmica policristalina de grãos finos. E o Clarity Ultra SL, que é o autoligado estético da 3M, produzido com a mesma cerâmica exclusiva. E o que essa tecnologia, essa inovação da cerâmica microparticulada pôde trazer para esses bractes da família Clarity? Então, ela trouxe mais estética, alto polimento, maior resistência à fratura e à pigmentação, eficiência mecânica e também eles têm o in-out compatível, ou seja, essa distância do fundo do slot até a base do bract é correspondente entre o Clarity Ultra e o Clarity Advanced. Aqui a gente consegue ver a redução dessa fricção, né? Então, a gente tem um deslize melhorado na linha Clarity, a gente vê o slot polido, canto arredondado, e a gente vê aqui a fricção menor. O design do bract ele é bem arredondado, um slot preciso e o torque é na base do bract. Uma coisa que eu gosto bastante na família Clarity é o guia de posicionamento em gel hidrossolúvel. Então, a gente tem essas marcações azuis bem fortes, né? Que a gente consegue enxergar bem
para facilitar o posicionamento da peça. Então, no Clarity Advanced, que é o convencional, essa marcação está tanto no slot quanto no longo eixo, e no bracket autoligado inclui a porta. Então, a gente tem a marcação no slot e no longo eixo, incluindo a porta. Esse gel, ele é hidrossolúvel, então ele é fácil para ser removido e ele auxilia essa cor, né, com esse azul bem forte, auxilia muito no posicionamento, porque quando a gente vai colar um bract estético, que o dente, a resina e o bract têm as cores muito próximas, a gente tem mais dificuldade em visualizar, né, a correta posição. Então, com essa marcação azul, fica bem mais fácil. E na hora da remoção, é só pegar a seringa tríplice, jogar o jatinho de ar e água, que esse gel sai com a maior facilidade. Outra coisa que a 3M se preocupou bastante com os bractes estéticos foi com relação à colagem. Então a gente tem o Bract Clarity Advanced e Clarity Ultra na versão normal, onde a gente coloca a resina na base do Bract e posiciona, mas também a gente tem a opção de já comprar esse Bract com a resina pré-aplicada na base, que é a tecnologia do APC Flash Free. Afinal de contas, o que é essa tecnologia, né? Também é uma tecnologia exclusiva da 3M, onde estão esses emaranhados de fibra de propileno aderidos à base do Bract, tá? Tanto no Clarity Advanced quanto no Clarity Ultra, e tem aqui impregnado a resina de baixa viscosidade. Então, quando a gente compra o Bract dessa linha com o APC Flash Free, ele vem assim, embalado individualmente, porque precisa ficar essa resina protegida da luz, então a gente só vai abrir esse blister no momento da colagem mesmo, e essa fibra de propileno funciona como uma esponjinha, então ela não permite que tenha excesso no momento da colagem. Então, como a gente vê, é uma exclusividade da 3M, não tem a necessidade de remoção dos excessos, porque essa esponjinha absorve qualquer excesso que possa ter. A adesão é precisa, afinal de contas, né, já vem distribuído corretamente a resina na base do Bract, a base fica mais uniforme, então essa colagem, nossa, deixa essa base mais uniforme e o tempo de cadeira é diminuído. A gente ganha muito tempo de cadeira, né? Porque afinal de contas a gente não tem o excesso aqui para remover e também a gente não perdeu tempo colocando a resina na base do bract. Como a gente pode ver, quando a gente coloca essa resina, por menos que a gente ponha, né, por a quantidade menor que seja, quando a gente posiciona o bracket, sempre tem um excesso aqui para a gente remover. Com o APC Flash Free, isso não acontece, não tem nada de excesso porque as fibras de propileno absorvem. A camada aqui uniforme do assentamento do bracket, então quando a gente coloca a resina, a gente não consegue distribuir por igual, então a gente não consegue ter essa colagem tão uniforme. E o tempo de colagem é reduzido em 40%. Lembrando que a gente não vai precisar colocar resina na base do bract e também não vai ter o excesso para remover. Então, esse tempo reduz em 40%. A chance de falha também diminui, porque tem um estudo que mostra que tudo que a gente cola entre tubo, bract, acessórios, né, a gente vai apresentar um índice de falha nessa colagem de aproximadamente 5%. Quando a gente usa os produtos com a tecnologia do APC Flash Free, que é a resina já pré-aplicada na base, esse índice cai para menos de 2%. Então, a gente tem uma colagem mais segura. Nesse estudo, eles concluíram que o sistema do APC Flash Free reduz o tempo de colagem ortodôntica, de fato. E por não haver a necessidade de remoção de excessos, ele simplifica o processo de posicionamento do bract, melhora a integridade marginal e reduz o acúmulo de biofilme. Nesse outro estudo, ele também concluiu que a desmineralização do esmalte ao redor dos bracts com a tecnologia do APC Flash Free foi significantemente menor. Então a gente tem mais essa segurança, né? Porque não tem o problema da gente não conseguir remover o excesso corretamente e aí acabar tendo acúmulo de biofilme e mancha branca, porque não vai ter esse excesso.
Com relação à base desses bractes, né, tanto o que tem a resina pré-aplicada quanto o que não tem. A gente sabe que a adesão do bracte estético é complicada, né, porque se a gente tem pouca retenção, o bracte fica soltando. Se a gente tem muita retenção, quando a gente chega no final do tratamento e precisa remover essa peça, dá um trabalho danado. O bracte muitas vezes estilhaça ou ficam muitas partes aderidas ao dente do paciente, a gente precisa tirar com broca. Pensando nisso, a 3M também trouxe uma tecnologia exclusiva, que é o concentrador de estresse na base para ter uma remoção mais segura. Então, a base do Clarity Advanced e do Clarity Ultra, ela é toda jateada com óxido de alumínio, o que aumenta bastante aqui a retenção mecânica. Só que para facilitar a remoção, ele apresenta esse concentrador de estresse na base. Se eu pressionar mesodistalmente na altura do slot, a peça fratura ao meio, facilitando assim essa remoção. Ah, mas e quando a gente já tem aqui a resina pré-aplicada na base? A mesma coisa, porque a base foi preservada. Então, na tecnologia do APC Flash Free foi inserida a fibra de propileno aqui com a resina por cima, mas ela tem também esse concentrador de estresse e a remoção vai ser da mesma maneira. E aqui a gente pode observar, né, quando a gente tem bracte estético que fratura e a gente fica com muito material no dente para remover, a gente corre o risco de atingir o esmalte do paciente, provocando essas ranhuras, né? Então a remoção é crítica. Por isso que a gente tem a tecnologia do concentrador de estresse na base para facilitar a remoção dos bractes estéticos. E quais características que a gente tem, né, em cada Bract nosso para melhor indicação? Então, aqui a gente vai falar do Clarity Advanced, que é o nosso Bract convencional, ou seja, ele é ligado, vai a borrachinha para segurar o fio, né? É um Bract de alta performance, porque é produzido com a exclusiva cerâmica de grãos finos. Tem baixo perfil, cantos arredondados, resistência à fratura, o slot é preciso, ele é moldado, né? E as aletas são separadas, ou seja, quando o ortodontista gosta de fazer aquela amarração em X, ele consegue tranquilamente com Clarity Advanced. Esse Bract, a gente tem ele na prescrição MBT e na prescrição ROT. Então, o Clarity Advanced na prescrição MBT, nós temos no slot 018 e no slot 022. O Clarity Advanced na prescrição ROT, nós temos apenas no slot 022. Esse Bract apresenta maior convexidade vestibular, ele tem esse arredondamento, então para o paciente é bem confortável. Tem o slot mais profundo, ou seja, o fio fica o mais próximo possível aqui da superfície dentária. É bem interessante porque o torque é na base, então isso auxilia. Tem amplo espaço sob as aletas. Se eu quiser fazer um conjugado com fio de amarrilho e quiser colocar o elastique por cima, eu tenho espaço suficiente para fazer isso. Então, esse amplo espaço sob as aletas é bem interessante. Vamos ver agora alguns casos com o Clarity Advanced. A gente pode observar que é um tratamento onde está sendo utilizado elástico, elástico de classe 2, elástico de intercuspidação, e a gente vê o apoio do elástico no gancho do próprio Bract. E a gente vê que no final do tratamento o gancho está aqui inteiro, né? Então a gente tem uma boa resistência dessas peças. E também a gente tem um excelente deslize. Então a gente vê que o tratamento está evoluindo conforme o profissional gostaria. Olha, finalização do caso. E aqui um tratamento de maloclusão de classe 2 realizado com cursor e elástico. Então, a gente vê que em várias mecânicas, esse Bract corresponde muito bem à expectativa do profissional, né? Ele tem uma evolução do caso conforme ele gostaria e tem uma resistência das peças conforme ele precisa durante o tratamento dele. A gente vê aqui na finalização do caso, olha, mesma coisa. Todas as aletas aqui bonitinha e os ganchos intactos. Tratamento de maloclusão de classe 2, utilizando o propulsor Forsus da 3M. Para quem não conhece esse propulsor mandibular,
Olha o aspecto dele. Então, toda vez que o paciente abre e fecha a boca, essa haste retrui e volta. E ela bate aqui no Bract. E a gente vê que no final do tratamento, aqui as aletas estão intactas também. Então, para as mecânicas pesadas, é um Bract extremamente bem recomendado. Né, a gente tem essa confiança na peça, a gente sabe que o tratamento vai evoluir da maneira que a gente espera, da maneira que a gente gostaria. Ele tem um deslize interessante e tem essa resistência que mesmo utilizando, por exemplo, um propulsor mandibular, a peça não teve fratura. E aqui eu tô falando com vocês desse deslize, né, mas a gente tem realmente estudo que mostra. Então esse estudo avaliou a perda de força durante um movimento de retração, né, eles simularam a extração de pré e a retração da bateria anterior, utilizando o Clarity Advanced, um Bract metálico e um Bract de cerâmica monocristalina. E eles concluíram que não houve diferença na perda de força durante o deslize entre o Clarity Advanced e o Bract metálico. Então, a perda de força foi muito semelhante, ou seja, eles têm um atrito muito semelhante. Por isso que eu estou sempre ressaltando a evolução do caso foi de acordo com o que o ortodontista esperava mesmo. E com relação aos bractes ligados, os bractes convencionais e os bractes autoligados, quais são as principais diferenças que eles têm? Né? Então, um bract ligado é aquele que vai a borrachinha ou a ligadura metálica, ou seja, ele precisa de um agente externo para manter o fio em posição. Isso aumenta a resistência friccional. Com o uso das ligaduras, seja elastomérica ou metálica, vai ter uma resistência friccional um pouco maior do que quando a gente utiliza os bractes autoligados, que quem mantém o fio em posição é uma porta, a porta do bract, né? A gente não tem o acessório aqui da ligadura. Então, a gente reduz ou, em alguns casos, até elimina a resistência friccional, principalmente quando o mecanismo é passivo. E a gente tem o Clarity Ultra SL, então da 3M, que é um Bract autoligado passivo, mas que ele pode se tornar ativo sob demanda. E eu vou mostrar daqui a pouquinho por quê. Ele é 100% estético, tem resistência à fratura, o mecanismo de porta seguro, ele também é injetado, então ele também tem os cantos arredondados. A porta cobre todo o slot, então essa largura da porta dele é bem interessante para auxiliar no controle rotacional e o slot preciso. O Clarity Ultra SL, a gente tem somente na prescrição MBT Slot 022. Ele também tem esse contorno bem anatômico, né, ele tem essa curvatura para tornar mais confortável o uso dele para o paciente. A base tem espessura reduzida, né, ele tem um perfil mais baixo. E aqui, como eu falei, se precisar ativá-lo sob demanda, a gente tem um espaço sob as aletas, onde, se a gente precisar, a gente pode colocar um elástico. Aqui o aspecto dele em boca, né, então a gente vê que essa profundidade do slot facilita a inserção do fio, então o fio fica bem discreto. A largura da porta, né, mesiodistal é ampla, então ele atinge todo o slot, isso auxilia no controle rotacional, e ele tem baixo atrito na mecânica, né, é um autoligado e tem esse slot bem polido. Tem uma certa translucidez, apesar de ter uma porta, então aqui a gente vê o aspecto dele num paciente que tem os dentes bem claros e o aspecto dele num paciente que tem os dentes escurecidos. O uso de elástico aqui em corrente, por exemplo, né, a gente vê que é possível, ele tem esse espaço sob as aletas que dá para a gente fazer esse tipo de mecânica. Então, aqui está trazendo o canino para a posição, a gente vê conjugado, a gente vê uso de elástico e a gente vê que todas as peças são estéticas, inclusive dos prés inferiores, né? Isso o que proporcionou é a exclusiva cerâmica de grãos finos, que trouxe essa resistência para o Bract.
Aqui um tratamento de maloclusão de classe 1 com apinhamento, então a gente vê no momento da colagem, né, na primeira visita e na segunda visita, os bractes bem posicionados, as portas íntegras, ganchos íntegros. Aqui o controle rotacional que a gente estava comentando, que essa largura da porta ampla proporciona, então a gente vê que 6 meses depois do início do tratamento com um bract autoligado, a gente tem um bom controle rotacional. O protocolo de uso do Clarity Ultra SL é o seguinte: a gente vê aqui o aspecto dele, como eu falei, apesar dele ter a porta, ele é um bract translúcido, ele tem o gel hidrossolúvel de marcação, tanto no longo eixo, incluindo a porta, quanto no slot. Esse slot profundo, né, para ter o fio o mais próximo possível do dente. E a gente vê o perfil dele, que apesar de ter a porta, não é tão alto quanto a gente imagina para um bract autoligado. Os bracts são embalados individualmente quando tem a tecnologia do APC Flash Free, e nesse caso do autoligado, eu ainda acho mais interessante a gente utilizar o com a tecnologia do APC Flash Free, porque a gente não corre o risco de, na hora da colagem, colar a porta aberta. Porque esses bracts, eles vêm abertos para facilitar o posicionamento. E quando a gente mesmo coloca a resina na base do bract, a gente pode não conseguir remover o excesso corretamente e colar essa porta aberta. E a gente acaba perdendo a peça. Então, essa tecnologia do APC Flash Free ainda nos livra desse tipo de situação. Só que, como eu falei com vocês, ele tem a linha de fratura. Então, quando a gente vai pegar esses bracts, tanto o Clarity Advanced quanto o Clarity Ultra, a gente precisa usar uma pinça delicada para não fraturar o bract já logo no momento da colagem ao meio ali, onde tem a linha de estresse. A gente precisa no Clarity Ultra SL de alguns instrumentos próprios. Então a gente tem o instrumento de abertura da porta, porque essa porta, ela não pode ser empurrada para baixo, né? Ela tem um sistema onde ela deve ser aberta com a largura do instrumento. Então a gente pega um instrumento próprio, coloca no slot e gira. É esse movimento da largura do instrumento que vai abrir a porta, porque essa porta foi desenvolvida para resistir a 2 vezes mais do ciclo mínimo que a gente precisa ali do tratamento com o autoligado. Só que se a gente forçar a porta para baixo, né, isso não vai acontecer, ela não vai resistir. Então a gente precisa utilizar o instrumento correto. Esse instrumento, só voltando aqui, ele tem a parte traseira do mesmo instrumento, dá para fechar a porta. Eu vou mostrar para vocês em vídeo. Então a gente vê aqui, colocou o instrumento, girou. É esse o movimento de abertura, não é força de maneira alguma. É inserir o instrumento aqui no slot e girar. Essa largura do instrumento é que vai abrir essa porta. E na hora de fechar, como eu falei com vocês, o próprio instrumento de abertura tem a parte traseira para fechar, onde ele tem esse sistema que parece um Sputnik, onde a gente vai empurrar o fio para o fundo do slot e com essa outra parte do instrumento a gente vai fechar a porta. Ah, mas eu não posso fechar com a mão? Pode, só que quando você tem fio retangular, por exemplo, que é um fio mais pesado, que a gente não tem segurança se chegou no fundo do slot para poder fechar a porta, a gente pode fraturar essa porta. Então, pega o instrumento que é próprio e utiliza para fechar a porta. Vou mostrar aqui no vídeo também que funciona. Então, a gente vai inserir o fio, todas as portas estão abertas, e a gente empurra o fio para o fundo do slot e fecha a porta com o próprio instrumento. Isso traz mais segurança para a gente, principalmente quando a gente tem algum dente muito girovertido, que é mais difícil da gente posicionar o fio e fechar a porta. Esse instrumento facilita esse processo. E na hora de remover? Então, terminamos o tratamento do paciente, agora eu vou remover essas peças. Como eu falei, ele tem a linha de estresse, a gente consegue até ver por translucidez essa linha de estresse. Só que esse estresse, essa linha de estresse é na base do bract.
A porta não tem. Então, quando a gente pressiona, ele parte o bract ao meio, mas a porta permanece intacta. Por isso, o ideal é que a gente use o alicate correto de remoção, porque nesse alicate, todo o conjunto vai ficar dentro do alicate, não cai nenhuma peça na boca do paciente. A gente pode ver aqui, inserindo a aleta do instrumento no centro aqui do bract, pressionando o mésio distal, ele fratura e sai todo aqui no bract. Vamos ver no vídeo. Então, para a remoção, a gente precisa remover o fio. Então, vamos abrir todas as portas, né, com o instrumento correto. Vamos remover o fio, posicionar o alicate, pressionar, olha a fratura, e ele sai todo dentro do alicate, não saindo partes na boca do paciente. E a gente vai ver aqui mais de perto, dá para ver direitinho a linha de estresse, como ela fratura para facilitar a remoção do bract. A gente remove o fio, posiciona, olha só, o bract parte ao meio. Vamos falar um pouquinho também das dicas de posicionamento e de colagem que a gente tem para a linha Clarity. Então, eles são bracts que podem ser utilizados tanto na colagem direta, como na colagem indireta convencional, a gente pode colar no modelo de gesso, fazer todo aquele processo, quanto na colagem indireta digital. E na digital é mais interessante ainda a gente já ter com a tecnologia do APC Flash Free, porque a gente já posiciona os bracts no modelo que veio, com a resina já pré-aplicada na base, facilita bastante o nosso processo de colagem. E a gente tem essa tecnologia tanto no Clarity Advanced, que é o convencional, quanto no Clarity Ultra SL, que é o autoligado. Então, a gente pega aqui o molde que vem do laboratório, posiciona os bracts já com a resina, e no paciente a gente faz condicionamento ácido adesivo e já leva o conjunto em boca. Então, com o APC Flash Free, a gente tem uma colagem simplificada. E o sistema do APC Flash Free é um sistema mais eficiente, é mais seguro, né? Porque a gente tem uma colagem que deixa a base mais uniforme e tem menos passos. Ele é fotopolimerizável também, e principalmente quando a gente usa com o CEP, que é o adesivo autocondicionante da 3M para a ortodontia, a gente reduz ainda mais esse número de passos. A gente vê que no processo normal que a gente tem de colagem, a gente tem em torno de 11 passos. Quando a gente usa a tecnologia do APC Flash Free com o adesivo autocondicionante, que é o CEP, a gente reduz para 5 os passos de colagem. Como a gente pode ver aqui, a gente vai fazer a profilaxia com pedra pomes e água ou com uma pasta livre de óleo, faz o isolamento e aí a gente vai aplicar o adesivo autocondicionante, que é o CEP, que já é ácido e adesivo no mesmo sistema. Vai pegar o bract que já tem a resina na base, vai posicionar. Como ele é o sistema APC Flash Free, ele não tem excesso, então a gente já pode fotopolimerizar. Com isso, a gente reduz bastante os passos. Ah, mas você está falando do CEP? Eu não conheço. Então, vou te explicar. O CEP, ele na verdade chama Transbond Plus Self-Etching Primer, mas a gente costuma reduzir para CEP. Ele é um adesivo ortodôntico autocondicionante, ou seja, ele tem o ácido e o adesivo aqui no blister. Ele é hidrofílico, libera flúor e esse blister é suficiente para uma arcada. Mas a gente precisa saber usar o CEP corretamente. Então, ele vem aqui com os produtos separados. Então, nesse casulo maior, tem predominantemente o adesivo. Aqui no do meio tem predominantemente o ácido. E aqui a gente tem um casulo vazio, que é onde está o microbrush. Então, a gente vai precisar manipular o CEP para ele poder ser utilizado. Então, a gente aperta esse casulo, faz com que o líquido suba para o próximo casulo, dobra, aperta esse que agora tem 2 líquidos, empurra para o casulo que estava vazio. Então, a gente precisa misturar mesmo com o microbrush por uns 5 segundos para misturar os dois produtos, ácido e adesivo.
e o microbrush vai sair com esse aspecto aqui amarelado. Isso significa que tanto o ácido quanto o adesivo estão aqui no microbrush. E aí a gente vai friccionar ele no esmalte. Então aqui eu vou apresentar um vídeo de colagem com o CEP e o APC Flash Free. Então fricciona 3 segundos no esmalte do paciente, jato de ar, olha, abrindo aqui a embalagem, tira o bract e posiciona. Nesse caso, ele está utilizando o autoligado, é o Clarity Ultra SL. E o vídeo está acelerado porque ele quer mostrar o tempo que a gente ganha nesse processo de colagem. Então, aplicou o CEP, máximo 3 dentes, friccionando, tem que esfregar no esmalte, tá? Porque o ácido e o adesivo estão juntos, então ele precisa de um tempo para agir. Então, tem que esfregar o CEP mesmo. Aí ele pega o bract da embalagem e já posiciona. Fotopolimeriza e vê que a colagem superior levou 17 minutos. E vai fazer nos inferiores da mesma maneira. Lembrando que o CEP, para colagem de tubos, a gente precisa friccionar no molar por 10 segundos. Então ele vai, tá vendo? Ele fricciona o CEP, pega o Clarity Ultra da embalagem com a tecnologia do APC Flash Free, posiciona e já fotopolimeriza. Não tem excesso para remover. E com isso tem uma redução no tempo de colagem de fato grande, né? Porque a gente reduz os passos de colagem também. Olha a remoção do marcador que eu estava falando com vocês, do guia de posicionamento, como ele é um gel hidrossolúvel, jato de ar e água, já remove facilmente. E a gente pôde observar que o tempo total foi de 33 minutos. Então, realmente, com a tecnologia do APC Flash Free, a gente tem essa redução de tempo de colagem. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.